Afinal de contas, orgulho do quê? Você não precisa ter orgulho porque é hétero, porque é cis, gay ou lésbica. Você é. E a mulher, que é a maioria, que tem toda uma história, de repente vira uma disputa linguística. Mas esse é o preço de investir numa esquerda que é paranoicamente linguística. Porque na realidade identidade é compromisso, né? Identidade é uma forma de compromisso social. Então essa brincadeira de identidade fluida é não ter compromisso com nada. A modernidade instaurou uma desconstrução social gigantesca. Freud deve estar dando gargalhadas no além, dizendo: eu avisei para vocês que o problema era sério. Você já parou para pensar por que a modernidade parece estar desvalorizando a figura da mulher biológica? Já percebeu como a palavra mulher tem sido substituída por termos técnicos ou biológicos em grandes publicações e até mesmo em hospitais? Mas como essas disputas linguísticas e a desconstrução das identidades estão transformando os conceitos que antes eram tidos como absolutos? Será que expressões como pessoas com vagina ou corpos que gestam estão apagando a história e a identidade feminina? Luiz Felipe Pondé chama isso de surto psicótico social e fala sobre as consequências desta nova engenharia da linguagem no nosso dia a dia. Pondé, em entrevista à jornalista Thaís Oyama, alerta sobre essa tendência da modernidade em desvalorizar a mulher biológica e analisa o conflito gerado entre o movimento trans e o feminismo clássico com a desconstrução do instinto materno e como a esquerda linguística está tentando moldar a realidade através das palavras. Esta é uma entrevista que vale a pena para quem quer entender as raízes da crise de identidade que vivemos hoje e todo esse processo de desconstrução das mulheres biológicas. O que é uma mulher? Aquilo que não é um homem. E mulher é um ser em extinção? Óbvio que não. O prazo de validade do homem é maior? Ainda é maior. Um homem hétero ainda tem o direito de recusar sexo com uma mulher trans? Por um curto espaço de tempo. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé. Recentemente, a revista Lancet, que é uma das mais respeitadas publicações médicas do mundo, usou na capa o expediente que está sendo cada vez mais frequente e não só nos círculos de ativistas ligados a questões do gênero. Ao falar de uma exibição sobre a história da menstruação, a revista Lancet substituiu a palavra mulheres pela expressão pessoas com vagina. E por que ela fez isso? Primeiro que isso causou reações de todos os lados. A revista argumentou que ela fez isso para não excluir pessoas que sofrem com as incompreensões a respeito da menstruação, mas que pertencem a outro gênero, como, por exemplo, os homens trans, ou seja, mulheres que se identificam como homens, mas que ainda não fizeram a transição e, portanto, ainda podem menstruar, mesmo não sendo mulheres. Minha pergunta, Pondé, é: você acha que isso, que já aconteceu outras vezes, mas acontece pela primeira vez num palco como a Lancet, que é essa revista científica mundialmente respeitada, você acha que com isso a palavra mulher vai desaparecer do mapa? E em breve talvez a palavra homem também? Acho que dá para dizer que vai desaparecer do mapa. Mas tem atrás desse debate uma coisa, é o fato de pessoas que nascem com um determinado corpo anatômico, como dizia o Freud, destino anatômico, né? E não se sentem como parte desse corpo e querem então ter o corpo do outro sexo, homem, mulher, mulher, homem, sei lá. Isso já aconteceu antes na humanidade. É claro que você não tinha, digamos, as luzes da ribalta sobre esse assunto, né? Mas então isso é uma coisa, pessoas que, inclusive, você pode dizer, olha, eu, inclusive, acho que um adulto que tem isso, tem todo o direito de se sentir homem, se sentir mulher e vai cuidar da sua vida. O que acontece é que a Lancet, ao fazer isso, ela está dando como que um carimbo de credibilidade à ideia de que você não deve usar o vínculo semântico, como a gente fala, um vínculo direto de significado entre menstruação e mulheres. Porque ao fazer isso, você pode, ao mesmo tempo, estar excluindo homens trans
que menstruam, e ao mesmo tempo você pode estar excluindo mulheres que na realidade são anatomicamente homens, portanto mulheres trans, que não menstruam, mas se sentem mulheres. Se você fizer o vínculo entre menstruação e mulher, como classicamente sempre foi feito, biologicamente de alguma forma, você estaria desreconhecendo, apesar que não existe a palavra, esse conjunto de pessoas que é normalmente muito menor do que o resto da maioria, mas que não se sentiriam participantes. Pondé, mas como você sabe, a Lancet foi criticada por essa capa em que ela mencionava as tais pessoas com vagina e foi criticada inclusive por movimentos feministas. Por que as feministas ficaram bravas? Porque elas acharam que ao lerem uma expressão como pessoas com vagina, ao publicar essa expressão, essa revista ela estava desumanizando as mulheres. Você acha que vai haver um confronto, portanto, entre os interesses das pessoas trans e das feministas? Quando você pergunta do conflito entre feministas e movimento trans, por exemplo, veja o debate ao redor das atletas, certo? As atletas mulheres reclamarem de que mulheres trans com físico masculino, portanto mais forte do que as mulheres biologicamente, digamos assim, na média, não conseguem ganhar nada porque outras mulheres entram no meio, apesar da diferença que aconteceu recentemente em Tóquio, no caso específico, levantamento de peso. Porém, veja bem, não há dúvida que as feministas vão achar que é estranho, porque quando você fala corpos com vagina, você está criando um neologismo, uma nova língua, como falava Worrell, né? Cujo objetivo é fazer com que todo o universo de corpos físicos que tem vagina, ou seja, mulheres e homens trans, se sintam incluídos. E a mulher, que é a maioria, que tem toda uma história, inclusive com a menstruação, que foi extremamente demonizada, até hoje por alguns grupos religiosos, de repente vira uma disputa linguística. Então eu entendo que as feministas entrem em conflito, mas esse é o preço de investir numa esquerda que é paranoicamente linguística. A rigor não há por que se ter orgulho de você ser hétero, cis ou hétero trans como eles, certo? A rigor não tem por que ter orgulho de nada disso, porque alguém teria que ter orgulho por ter nascido com uma orientação sexual ou outra, ou por ter decidido fazer uma transição. Por que isso tem que ter orgulho? Eu lhe digo por que tem que ter orgulho. Porque os grupos que se sentem minorias desvalorizadas, com baixa autoestima social, precisam criar a ideia do orgulho. Não é à toa a história do Gay Pride, da manifestação, porque criando essa ideia de orgulho, então é como se você estivesse lutando contra a baixa autoestima social da qual eles têm sofrido. Mas é claro que do ponto de vista estrito, sempre me soa um pouco estranho. Afinal de contas, orgulho do quê? Você não precisa ter orgulho porque é hétero, porque é cis, porque é trans, ou gay, ou lésbica. Você é, certo? Perguntamos para o filósofo e cientista social João Pereira Coutinho o que ele achava da frequente, crescente supressão da palavra mulher. Ele acerta em cheio logo no começo, quando ele lembra de Simone de Beauvoir e o feminismo clássico da Simone de Beauvoir, do segundo sexo, do livro dela e tal, aquela ideia de que você não nasce mulher, você se faz mulher, você se constrói mulher, ou seja, aí estaria uma diferença entre a condição bruta, biológica, anatômica, em que se associaria uma mulher, e aquilo que uma mulher pode se construir ao longo da sua vida. E aí você pode adicionar todo o debate histórico anterior ao nascimento daquela mulher especificamente, para entender o que seria essa construção do que é mulher. O JP, ele pega essa ironia de forma muito bem, que assim, o que o movimento trans faz hoje é pegar essa crítica, digamos assim, a anatomia como identidade, certo? Sexual ou de gênero, e esticar a corda de tal forma, você estica a corda de tal forma que você enfoca as mulheres. Eu acho que na fala do João Pereira, essa percepção que ele teve, que na realidade o movimento trans pegou a intuição da Beauvoir e levou ao paroxismo, como se diz, ao limite, é muito precisa, muito cirúrgica. Então, Pondé, falando em construção social ou desconstrução social, sua colega na Folha, a colunista Vera Iaconelli, escreveu sobre isso outro dia e ela disse acreditar que o instinto maternal não passa de uma construção social.
Vou ler aqui um trechinho do que ela diz. Ela escreveu o seguinte: a preciosa semente masculina, ela está sendo irônica aqui, não pode ser desperdiçada. E o risível mito do instinto materno entre humanos foi criado para garantir que os gêneros continuem a fazer o que se espera deles. Ou seja, os homens inseminam e vão cuidar da vida, e as mulheres, aí ela faz um parênteses, e os homens trans gestam e vão cuidar dos filhos dos primeiros, ou seja, dos homens. Então, primeiro no caso dos homens trans, que eu acho que ela encontrou uma fórmula bastante bem organizada e feliz para fazer essa transição, né? Dizer mulheres e homens trans, que são pessoas que engravidam. Ou seja, ela não suprimiu a palavra mulheres, ela acrescentou entre parênteses aqueles homens que são trans. Mas a verdade é que esses homens trans que quiseram assumir a identidade masculina, eles foram engravidados por alguém que tinha sêmen, né? Não sei se esse alguém que tem sêmen, se a gente olhar, por exemplo, o casal que a gente viu, trans, hétero, ali a coisa está totalmente invertida, né? Quem é que vai sair para tomar conta do quê? Ou cuidar da sua vida? Mas eu entendo o texto da Vera, esse é um texto combativo da Vera. Tipicamente combativo, que é uma parte do trabalho dela, é um texto militante. A retórica é extremamente agressiva e contundente. A ideia de que o instinto materno é uma criação social faz parte do pacote geral, né? Do pacote geral retórico. E do pacote geral da teoria da construção social. De que tudo é historicamente construído e que, portanto, as mulheres, as mães, não têm necessariamente o instinto materno, e que a ideia do instinto materno estaria a serviço do patriarcado masculino, cis, certo? E que, ao inseminar mulheres, criou essa tese de que as mulheres naturalmente querem cuidar dos seus filhos. Esse é um debate infernal. Eu não tenho certeza se a gente pode afirmar seguramente que o instinto materno é só uma criação social. Então, o que eu quero dizer, Thaís, é que a formulação dela é uma formulação que tem um objetivo retórico, militante. Porque se eu disser que não existe instinto materno, que é uma construção social histórica, daí eu posso concluir, portanto, que pessoas podem ter filhos e jogar no lixo, fazer o que quiser, ou daí eu posso concluir que tudo bem, você pode ter filhos e se sentir muito mal tendo filhos. A intenção da formulação, me parece, é dizer que as mulheres são colocadas nesse lugar por um patriarcalismo machista que quer que elas fiquem em casa tomando conta de filhos. Entende? Então, a formulação do trecho que você leu, ela pode ser lida de várias formas. Eu posso, inclusive, chegar e dizer, olha, instinto materno é uma criação social. Portanto, qual é o problema de uma mãe que tem um filho e deixa na porta da igreja? Nenhum problema, dane-se. Recentemente, a maternidade de Brighton, no Reino Unido, anunciou que estava lançando o primeiro manual de linguagem para incluir pacientes trans e não binários, entre outras categorias. Então, sabe o que eles fizeram? Eles aboliram o termo breastfeeding, que literalmente quer dizer a alimentação do bebê pelo seio, né, pelas mamas, e agora eles passaram a chamar isso de chest feeding, que literalmente seria o peito. Essa região e não breasts. Exato, e não mamas. Você acha, Pondé, que isso vai fazer com que em breve a gente aqui fale, em vez de amamentação, alguma coisa como apeitação, algo assim? Olha, Thaís, sendo um surto psicótico essa discussão toda, como eu disse no começo e continuo achando, um surto psicótico social, né? Na verdade, não só individual, talvez se chegue a esse tipo de situação. A gente sabe que a Inglaterra é um dos lugares, e os Estados Unidos são os lugares onde esse tipo de obsessão está mais presente. E eu acho, entendo o princípio do hospital, inclusive é um princípio que ao mesmo tempo é um princípio de mercado, né? Porque se aí atrai uma população demonstrando sensibilidade ao reconhecimento. Mas eu, pessoalmente, já vi imagens de homens que usam aparelhos para mimetizar a amamentação feminina, né? Então, uma espécie de equipamento aqui na região do peito, em que você instala uma mamadeira e por fora aparece mamas, e aí ele amamenta a criança. E nesse caso que eu vi em vídeo, é inclusive um casal heterossexual, cis,
não é nem casal trans, é só uma coisa do homem querer ter a experiência de amamentar, o que eu acho que é uma coisa que é muito criada por esse discursinho contemporâneo. Eu volto à minha velha tese, Freud deve estar dando gargalhadas no além, dizendo: eu avisei para vocês que o problema era sexo. Eu avisei para vocês que a gente tem problema com esse negócio de sexo, diferença sexual. E aí foi decidido que, porque na realidade identidade é compromisso, né? Identidade é uma forma de compromisso social. Então essa brincadeira de identidade fluida, eu não tenho compromisso com nada. Você é o que você quer ser o tempo inteiro. De fato, eu nunca tinha ouvido falar essa história do breastfeeding, do chest feeding, né? Mas me parece eu mesmo não sabendo, à medida que você começou a falar, eu fui deduzindo onde ia chegar. Porque quando você conhece um pouco como funciona a estrutura de um surto, você já sabe onde ele vai dar. Pondé, então o mundo surtou? Acho que sim. E eu às vezes acho que a própria experiência moderna, porque se você pegar assim, a espécie sapiens, ela viveu, sei lá, 300, 400 mil anos. A modernidade instaurou uma desconstrução social gigantesca. O desencaixe, como se fala em antropologia, quando você pega alguém que vive num ambiente cultural específico, tira ele e joga em outro. A modernização, acho que é uma espécie de surto social mesmo, ela inteira. Thaís, a palavra mulher logo logo vai ser considerada uma não palavra, e quem usar será considerado uma espécie de reacionário fascista. Pondé, desde que eu entrei no jornalismo, eu me lembro da primeira vez quando alguém me falou que não era para usar uma palavra, porque aquela palavra já não era mais correta, eu trabalhava na Veja, e muita gente criticava o uso da palavra favela, tinha que ser comunidade. E o então diretor da Veja, que era o Eurípides Alcântara, era contra isso, porque ele dizia que não adiantava só trocar a palavra, porque favela ia continuar sendo uma favela. Isso não daria dignidade para as pessoas que moravam lá, mudar o nome simplesmente. No entanto, como a gente sabe, a briga foi ganha pela comunidade. Hoje só se fala comunidade, não pode mais falar favela, né? Mas eu acredito que, como a Mônica falou, isso vai se naturalizar, todo esse furor aí de mudanças linguísticas vai acalmar e as coisas entrem nos seus lugares, o que tiver que ficar, fica, e os exageros vão ser naturalmente limados. Eu espero que ela esteja certa, antes que a palavra mulher seja incluída na lista proibida. E Pondé, você acha possível que no futuro as crianças nem saibam mais o que é um homem ou o que é uma mulher? Isso só acontece se não ocorrer a naturalização, ou se a naturalização acontecer de uma forma tão radical em que todas as escolas, universidades, jornais, livros, conteúdos de audiovisual, o que pode vir a acontecer, porque é nesse ambiente justamente que o surto é pior, nesse assunto, massivamente, durante várias décadas, de fato, transformar a ideia do que é o homem e uma mulher, como a gente tem ainda, em alguma coisa proibida. Então, se eu acho que um dia a gente vai chegar a um momento que não vai saber o que é homem e mulher, eu acho que não. Eu acho que não, porque isso seria uma produção de uma desidentificação gigantesca na humanidade, e aí sairia do surto psicótico funcional em que a gente vive para a completa barbárie e devastação, provavelmente. Uma mulher hétero, Thaís, tem ainda o direito de recusar um homem trans? Por enquanto tenho, mas eu não apostaria, Pondé, que no futuro isso vai ser proibido. Porque outro dia a gente estava lembrando que o Antônio Tabet falou sobre a política, né? Que a política agora, aliás, a piada na política está perdendo espaço para a realidade invade a piada e rouba a piada deles, né? Porque elas se igualam. Eu acho que a gente já viu isso acontecer tantas vezes, né? Nesse universo aí da política identitária, né? Várias coisas que nos parecem surtos psicóticos acabam virando realidade, então eu não duvido nada que isso um dia possa virar realidade, sim. Pondé, então você diria que essa reconstrução da sociedade passaria, por exemplo, deveria passar por uma mudança linguística, que foi o começo do nosso programa? E daí eu já emendo outra pergunta. Por que dessa série de mudanças linguísticas propostas pelos grupos identitários, em geral, o objeto da mudança é sempre o gênero feminino? Ou será que daqui a pouco a gente também vai começar a chamar os homens de as pessoas que urinam de pé? Acho que, primeiro porque talvez você tenha mais mulheres envolvidas nessa discussão,
talvez porque você tenha bastante, historicamente, o debate de gênero sempre teve um pouco dominado no mundo acadêmico por mulheres ou por gays, certo? Ou por lésbicas, certo? E não tenha sido um objeto de interesse grande de homens heterossexuais, o que continua não sendo. Então, você acaba não saturando os assuntos masculinos. Eu acho que, por outro lado, o que pode acontecer, o que já acontece, é uma desqualificação quase absoluta e total da imagem masculina, da identidade masculina, como sendo tóxica o tempo todo, que já está acontecendo. Então, acho que são processos distintos, mas que são levados a cabo pelo mesmo pelotão. Tua outra questão, que está relacionada ao que eu estava falando, se eu acho que essa mudança de sociedade pode se dar numa transformação linguística, isso é que pensam aqueles como o último rapaz entrevistado, certo? Que um dia a gente vai chegar numa sociedade onde não haja preconceitos, onde as pessoas vão conseguir se respeitar e se entender muito, muito bem. Eu não acredito nisso. Não há nada na história que prove isso. Essa ideia de que pela linguagem a gente vai construir um mundo melhor, é uma ideia localizada no tempo e no espaço por uma escola filosófica norte-americana do começo do século XX chamada pragmatismo, que acredita que o pensamento é moldado por linguagem, daí vem o politicamente correto, e que se você muda a linguagem, você muda o gesto, muda o pensamento, muda a ação. Há que se provar isso nos próximos 150 mil anos. Se isso vai acontecer ou não. Então, eu acho que essa ideia de que a gente vai construir uma outra sociedade em cima dessas discussões é mais uma experiência, um voo gigantesco, de uma certa arrogância, que pode ficar entre Pégasus e um voo de galinha, na verdade. Ninguém tem a mínima ideia como vai ser o mundo daqui a 150 anos.